Aviso: todas as informações presentes nesse vídeo foram retiradas do site oficial da Fundação. A divulgação dessas informações sem permissão resultará em punições severas. A humanidade em seu estado atual existe há cerca de 1/4 de milhão de anos, mas somente os últimos 4.000 tiveram qualquer significância. Então, o que fizemos durante quase 250 mil anos? Nos amontoamos em cavernas, em torno de pequenas fogueiras, com medo das coisas que não entendíamos. Era mais do que explicar por que o sol nascia. Era um mistério de pássaros enormes, com cabeças de homem e pedras que ganhavam vida. Então, nós os chamamos de deuses e demônios, implorando que eles nos poupassem e rezando por salvação. Após um tempo, seus números baixaram e os nossos cresceram. O mundo começou a fazer mais sentido quando tinha menos coisas a temer. No entanto, o inexplicável nunca irá realmente desaparecer, como se o universo exigisse o absurdo e impossível. A humanidade não deve voltar a se esconder com medo. Ninguém vai nos proteger, devemos lutar por nós mesmos. Enquanto o resto da humanidade vive sob a luz, devemos viver na escuridão para combatê-la, mantê-la e protegê-la de olhos públicos, para que os outros possam viver em um mundo normal, seguro e são. Nós asseguramos, nós contemos, nós protegemos. O administrador. A Fundação opera clandestinamente por todo o mundo e tem a tarefa de conter objetos, entidades e anomalias. Algumas das vezes essas anomalias podem representar um perigo global, com danos físicos ou psicológicos, podendo afetar até mesmo o espaço-tempo. A sigla SCP representa o lema da Fundação: Secure, Contain, Protect. Segurar, conter e proteger. A Fundação assegura anomalias para que elas não caiam em mãos de civis ou de agências rivais. Eles observam e vigiam a todo mundo para que, quando surge uma anomalia, eles sejam os primeiros a interceptá-la. A Fundação contém as anomalias para que suas influências e efeitos não sejam espalhados, prendendo elas, escondendo-as e desarmando, para que a sua existência não chegue ao conhecimento do público. A Fundação protege a humanidade dos efeitos das anomalias, mas se forem consideradas de alto perigo para os humanos ou para a própria Fundação, poderão ser neutralizadas. A Fundação opera com uma imensa base de dados sobre as anomalias. Cada anomalia ganha o nome de SCP, seguido por um número que representa sua ordem de registro. Os SCPs são divididos em classes, definidas pela dificuldade e pelo propósito de sua contenção. Seguro. Os SCPs classificados como seguros são facilmente e seguramente contidos, normalmente porque a Fundação pesquisou o SCP bem o suficiente para que não houvesse problemas em sua contenção. Porém, classificar um SCP como seguro não significa que você não precisa ter cuidado com ele, pois ele pode sim representar uma ameaça. Euclídeo. Os SCPs classificados como euclídeos são anomalias que exigem mais recursos para serem contidos. Normalmente não existem tantas informações sobre ele para estudá-lo. Por isso, a contenção se torna mais difícil. Qualquer anomalia que possua uma consciência própria é classificada como euclídeo e apresenta um risco maior devido à sua imprevisibilidade. Keter. Um SCP de classe Keter não significa que ele é extremamente perigoso, mas sim que é muito difícil de ser contido, já que a Fundação não consegue ter um entendimento sólido sobre a anomalia ou devido à falta de tecnologia para contê-lo e combatê-lo. Thaumiel. Os objetos de classe Thaumiel são anomalias que a Fundação utiliza para conter e combater outros SCPs. Suas informações são conhecidas apenas pelos mais altos níveis da Fundação. SCP-000. Classe do objeto: nulo. Procedimentos especiais de contenção: procedimentos para função indefinida. Um dos mais misteriosos de todos. Sua página de identificação parece estar corrompida. A única coisa que parece normal é a mensagem abaixo. A mensagem do pesquisador Rosen, que diz que o banco de dados está sendo corrompido por alguma coisa, possivelmente o SCP-000. Embora sua página faça parecer que as informações estão corrompidas, é possível descobrir mais algumas coisas sobre ele. Clicando com o botão direito em sua página e acessando o código-fonte, você descobre um grande texto. Esse texto seria uma mensagem do SCP-000. Ele conta que está em um espaço branco e vazio, que parece ser infinito, como se fosse o limbo. Ele consegue se mover livremente por lá e conta que vê criaturas horrendas caminhando, mas quando ele para de se mover, volta ao ponto inicial de onde veio. Ele também diz que vê um ser negro de olhos vermelhos flutuando.
Este ser murmurava algumas coisas, mas a única palavra que ele conseguiu entender foi fundação. Ele não conseguia pensar em nenhum significado para essa palavra, mas descobriu que quando ele emitia sons, ondulações de energia surgiam, e quanto mais alto o som, mais intensas eram as ondulações. Mas mesmo assim, nada acontecia. O texto termina com ele dizendo que continuará gritando até ser livre. Possivelmente, seus gritos são o motivo de sua página estar corrompida. A principal teoria é de que o SCP-000 é um tipo de vírus de computador, mas muito mais perigoso. Se ele se libertar, poderá ser o fim da Fundação, e ele poderá até mesmo soltar todos os outros SCPs, causando assim o provável fim da humanidade. SCP-169, classe do objeto Keter. Procedimentos especiais de contenção. Devido ao seu imenso tamanho, o SCP-169 não pode e provavelmente nunca será contido, já que nenhuma estrutura na Terra é grande ou forte o suficiente para contê-lo. Sua localização não é precisamente conhecida, mas satélites sugerem que o SCP-169 está localizado no Atlântico Sul, possivelmente estendido em torno da ponta da América do Sul. O SCP-169 é um suposto artrópode marinho, de tamanho enorme. Estima-se que seu corpo tem um comprimento entre 2.000 e 8.000 km. Devido ao seu tamanho enorme, ele se tornou conhecido por marinheiros como Leviatã. A Fundação, junto com a NASA, estão trabalhando para manter sua existência em segredo. SCP-049. Classe do objeto Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-049 é mantido em uma cela de proteção de segurança padrão e deve ser sedado antes de qualquer tentativa de transporte. Durante o transporte, deve ser equipado com um traje de restrição de classe 3, incluindo um colar de travamento e restrições de extensão. Também deve ser monitorado por no mínimo 2 guardas armados. O SCP-049 geralmente coopera com a maioria dos funcionários, mas em casos de surto ou mudanças súbitas de comportamento, deve ser enfrentado com força elevada. Sob nenhuma circunstância, qualquer funcionário deve entrar em contato com ele. Para facilitar sua contenção, um cadáver de um animal recentemente morto deve ser dado a ele a cada 2 semanas para estudo, e quando forem retirados de sua cela, devem ser incinerados. O SCP-049 é uma entidade humanoide de cerca de 1,90 m de altura, com a aparência dos médicos da peste negra. Embora pareça que o SCP-049 esteja usando roupas e máscara dessa profissão, a roupa aparenta ter crescido do seu corpo, e agora são quase indistinguíveis de sua forma original. Mesmo assim, os raios-x indicam que debaixo da roupa o SCP-049 possui uma estrutura esquelética. Muitas outras informações sobre SCP-049 estão presentes no site oficial da Fundação, mas não foram mencionadas nesse vídeo. Se você quiser conferir o relatório completo sobre a entidade, o link vai estar na descrição do vídeo. Antes de finalizar, gostaria de lembrar que todas as informações presentes aqui foram retiradas do site oficial da Fundação. A divulgação dessas informações sem permissão resultará em punições severas. Obrigado por assistir.